Do Visão Técnica no ar nessa sexta-feira, dia 14 de outubro. Agora, para quem está vendo ao vivo, estamos no finalzinho do pregão da BMF, agora 17 horas e 56 minutos. Hoje temos André Moraes aqui no estúdio da Infomoney TV, ele que é analista técnico da Clear Corretora. No primeiro bloco, ele já fez uma bela análise de Ibovespa, também analisou um pouco o dólar. E agora a gente vai dar uma olhada nas blue chips, as 5 principais blue chips, vamos olhar Petrobras, Vale e os 3 bancos, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. Bom, André, vamos começar com a estrela dos últimos meses, né? A Petrobras. Peguei até um dado do começo do ano, ela bateu R$4, hoje está 16, já dá quase 300% de alta. Mas de 23 de maio para cá, que não é nem 2 meses, 100% de alta, um papel tão... O pessoal bateu tanto nos últimos anos, né? Para quem operava vendido, ganhou muito dinheiro com a Petrobras. E nesse ano, dando muita alegria para quem está comprado. Como você está vendo a Petrobras? Deve estar bem na linha do seu análise do Ibovespa, né? Está numa região que mais difícil pensar em altas do que em baixas, ou não? Na verdade, a Petrobras rompeu uma região importante na semana passada, que era a região dos R$15. E ela está livre, leve e solta para subir. Porém, a gente faz uma análise aqui para a semana. Semana que vem você vai ter um outro programa. Eu acho que para iniciar a operação agora é complicado. Dá uma olhada nisso aqui, ó. A última entrada em Petrobras foi no rompimento desse topinho aqui, né? Que a gente fala pivô do tempo gráfico menor, seria como se fosse um pivô no gráfico de 60 minutos. De lá para cá, ela já subiu aí 15%. Como eu só acredito na análise técnica, se você pegar início de movimento, né, não estamos mais no início do movimento de Petrobras. Ou seja, para quem pegou esse ponto, e vou te dizer, eu não consegui pegar porque foi abertura em gap, eu não gosto de correr mais risco do que eu tinha planejado, então essa operação eu não consegui pegar. Pelo contrário até, e é bom que se fala, senão fica a impressão de que a gente só acerta, né? Eu vou até tirar aqui, ó, a gente comprou Petrobras aqui, e foi estopado quando ela perdeu esse fundo, porque nesse dia ela perdeu o fundo. Então a última operação que a gente fez em Petrobras, infelizmente, né, da mesma forma que por 3 centavos a gente ficou vivo em BBAS, aqui por 3 centavos a gente foi pego em Petrobras. Então ela perdeu os 90, que era o nosso ponto de stop, e a gente acabou perdendo a operação, não consegui pegar de volta. Ou seja, é uma operação que já tem um movimento bem grande, né, de 25%, ou seja, eu não vejo entrada agora, né? Então o que a gente precisa em Petrobras é aquilo que eu falei, ou uma lateralização aqui nessa região, né, para que essa perna acabe e comece outra, ou até mesmo uma correção, que pode ser até nessa região de R$15, que é uma região importante aqui do passado, né? Eu vou tirar o zoom, vou colocar num gráfico semanal para a gente perceber que o teto aqui de 2015 foi exatamente essa região. E rompida essa região, a próxima resistência, né, não está tão perto, né? A gente só tem aqui algumas dificuldades de topos anteriores, aqui perto da região de 19,30, né? Ou seja, abre espaço para mais alta. Só não vale a pena pagar para ver, por quê? Porque você não tem um gerenciamento de risco que faça sentido. Quer dizer, a distância até o alvo é maior do que a distância até o início de movimento, ou seja, não faz sentido entrar na operação agora. A relação risco-retorno não está tão boa agora, Exato, né? Mas mesma coisa da história da BBAS, né? Não é porque você está posicionado, você tem que sair, porque se a gente tiver errado, você vai continuar subindo, vai perder uma oportunidade de entrar agora, mas para quem já está posicionado é subindo stop. Então você coloca stop 40 centavos para baixo, por exemplo, abaixo de 16, de 15,80 e paga para ver se esse negócio estica um pouco mais. De Petrobras é legal só fazer um adendo. Um ex-diretor aqui da Infomoney me perguntou uns meses atrás o que ele poderia comprar na bolsa. Eu estava falando que tinha colocado Petrobras na carteira da Infomoney, aí ele foi um pouquinho mais arrojado e comprou Petro J14. E pagou feliz. 50 centavos, aí vendeu a R$1. Aí eu fui ver hoje, a Petro está 2,22. Exatamente. Ganhou 100%, mas podia estar ganhando bem mais, porque até pelo movimento muito esticado da Petrobras, ela não deu sossego, né? Até por isso que é um bom alento para quem está comprado em Petrobras, não vale a pena zerar agora, porque bem que você falou, pode estar errado a análise de que veio uma correção e vai subir um pouquinho mais, né? Perfeito, é isso aí. Bom, vamos continuar então, vamos pegar a Vale. A Vale andou de gap em gap nos últimos dias. Para variar, né? A Vale parece sempre, um queijo suíço, né? Sempre que tem semana com muitos indicadores na China, acontece isso com a Vale, exatamente. Né? Bom, primeiro, eu deixei aqui de propósito o gráfico semanal de Vale para mostrar que a mesma linha de tendência que a Petrobras rompeu há 6 meses atrás,
a Vale só consegue romper agora. E é engraçado, quando a gente compara a Vale com mineradora lá fora, as mineradoras lá de fora, BHP, Rio Tinto, já deixaram essa linha de tendência para trás há muito tempo. Elas já estariam aqui, ó, né? E a Vale está bem mais atrasada. Teve alguns complicadores, está no Brasil, teve o problema da Samarco e tal, e deixou a Vale bem para trás. Ou seja, a gente teve início de operação em Petrobras até semana passada, quando ela rompeu R$16, era o ponto que eu achava interessante começar a pensar em compra, né? Que foi quando rompeu exatamente aqui esses 15,96 desse topo anterior, né? Ela ainda não fluiu tão bem, ela teve uma primeira subida muito forte, aí veio notícia ruim na China, hoje notícia boa, ela voltou para esse ponto. Então, a Vale é uma das que ainda está no início de movimento, ou seja, nem começou a se movimentar com força ainda. Se o mercado vier mais para cima, tem uma bela possibilidade dela continuar subindo para um alvo bem interessante, né? Se a gente for usar projeção de Fibonacci e pegar a onda anterior para projetar a próxima alta, né, a primeira resistência dela seria já na casa, aqui, já perto aqui dos R$20. Ou seja, essa aqui ainda é início de movimento. Tá? Legal. Só para também falar de Vale, né, a gente falou da importância da China. Semana que vem a gente tem PIB, produção industrial e acho que vendas de varejo da China que vão sair entre os dias 18 e 19, né? Na noite do dia 18 para no dia 19 e da noite do dia 19 para o dia 20. Então, 2 pregões que a gente deve ter algumas surpresas com a Vale. É muito importante essa próxima semana para a Vale, porque existe indícios, né, de uma estabilização econômica na China e até mesmo de um crescimento que foi... que esfriou antes de ontem, mas voltou a esquentar essa madrugada e que se realmente se concretizar, provavelmente vai ser muito, muito, muito positivo para a Vale. Né? Que a China ficou no 1 a 1, né? Porque ontem saiu a balança comercial que mostrou um resultado ruim, péssimo, mostrando que para o mundo ela está fraca, mas hoje saiu a inflação que mostrou o primeiro avanço desde 2012, o avanço anual, ou seja, a economia interna está aquecida, mas a balança comercial chinesa ainda está fraca. Então, eles precisam de alguns indicadores para poder ponderar o que está melhor, né? Se é a atividade econômica ou se é a balança que está prevalecendo. Bom, para fechar o bloco, vamos olhar o trio dos bancos. Vamos começar com o Banco do Brasil, que você já até olhou um pouquinho no primeiro bloco. Foi um callzinho nosso de compra aqui atrás, ela também esticou, o alvo é R$27, ou seja, está mais perto do ponto de saída do que do ponto de entrada. Só jogar na tela o gráfico onde entrou aí. Opa, vamos lá. Então, a entrada foi aqui nesse ponto, ela já andou bastante, está mais perto do ponto de saída do que do ponto de entrada. Na minha opinião, não dá para iniciar a operação agora, o movimento já está esticado, ou seja, é melhor perder oportunidade do que entrar em algo que não tem um bom gerenciamento de risco. E para quem está posicionado, stop é a 24,94, abaixo dos 25 já é o suficiente. BBDC? Vamos lá. O BBDC e Itaú, aliás, vale mencionar, os dois bateram máxima histórica hoje. O Itaú fechou na máxima histórica, mas o BBDC só bateu e voltou. BBDC foi um call de 3 semanas atrás que a gente fez aqui. Mesma coisa, rompimento do pivô do gráfico de 60, rodou bem, né? Quer dizer, graças ao mercado, né? A gente não tem mérito nenhum, né? O mercado que fez todo o movimento, um movimento muito forte para os bancos. E a mesma coisa, o alvo era 32,60 nesse ativo, para quem está posicionado, stop abaixo desse fundo, abaixo de 30,15. E acho que vale a pena pagar para ver aí como é que vão ser os próximos dias, porque se a gente tiver errado e o mercado continuar subindo, eu acho que isso aí que chega no alvo com facilidade, né? E Tube foi a que eu não consegui enxergar uma boa entrada, ou quando veio a boa entrada eu não achei prudente pegar. Foi, mesmo assim, não estava nem aí porque a gente achava. Também não está em início de movimento, ou seja, já está bem esticada. Eu não acho que vale a pena pensar na entrada. Percebo que ainda tem um alvo, ainda tem chance de ir até os R$41, mas não pagaria para ver entrando agora. Mesma coisa das outras, né? Deixa um pouco de distância, no caso de Itaú, stop abaixo dos 38, para quem já está comprado e para quem não está, ou é uma correção ou uma lateralização de topo, no rompimento dá para pegar também. Legal só, antes de fechar o bloco, o setor financeiro costuma ser um setor um pouco mais comportado. A gente teve uma série de notícias envolvendo os dois principais bancos do Brasil, né? O primeiro Itaú fechando a compra do Citi. Hoje essa é uma notícia que o Itaú pode estar entre os compradores do Banco Patagônia, na Argentina. O Bradesco trouxe da Cielo o Rômulo Dias, que era o CEO da Cielo, até a Cielo hoje caiu, foi uma das maiores quedas da Bolsa. E o Rômulo Dias já vem, o BTG Pactual falou que ele tem potencial para ser o futuro presidente do Bradesco, que acaba sendo uma grande notícia, já que o Bradesco está
rolando o vencimento da presidência, né? Cada vez mais aumenta o limite de aposentadoria do presidente para o Trabuco poder ficar mais tempo. Chegando ao executivo bem mais jovem, que é o Rômulo, que fez um trabalho excelente na Cielo. Ele agora no Bradesco pode acabar tendo uma troca de cadeiras daqui a alguns anos na presidência do Bradesco. Enfim, algumas notícias que o investidor pode botar no radar. Isso sem contar a Itaúsa podendo comprar a BR Distribuidora também, que saiu, enfim. Muita coisa mexendo com os bancos que não é só PDD e volume de crédito, vale a pena ficar ligado nisso, valuation. Bom, André, vamos dar o último intervalo. Estou vendo aí que já são 4 ações aí que você tem para o terceiro bloco. Não sei se vai ter mais alguma, mas no terceiro bloco o André vai falar quais os papéis que ele está de olho na Bolsa na próxima semana que podem dar alguma entrada ou se ele já abriu alguma operação. Fique ligado.